Olá, eu vou falar aqui do projeto APQ 02317-18, aplicação de técnicas de problemas inversos para o estudo térmico de ferramentas de usinagem de diferentes geometrias e revestimentos. Esse projeto vingou aí de 16 de 10 de 2019 a 15 de 5 de 2025, já com prorrogação. Esse é o valor, né, ortogado, né, de R$ 40.549,97. E os integrantes, eu sou o professor Rogério Fernandes Brito, o coordenador, aqui são os demais integrantes do presente projeto de pesquisa. Alguns objetivos do projeto, né, para relembrar, é analisar os efeitos térmicos, né, de revestimentos em uma ferramenta de metal duro durante o processo de tornamento, usando várias técnicas de problemas diversos e pacotes comerciais como o Consol Multiphysics, né. O modelo térmico da ferramenta de metal duro, do porta e do calço é baseado numa equação tridimensional transiente de fusão de calor resolvida no console. E o software, né, esse console facilita a modelagem, né, de revestimentos finos, né, como nitrilo de titânio, óxido de alumínio, né. Ele também possibilita, além de utilizar ferramentas CAD, como o desenho de áreas de contato ou desgaste mais próximo do real. O modelo considera convecção, radiação nas superfícies, né, com propriedades térmicas dependentes da temperatura. Foi utilizado aí alguns métodos inversos para poder estimar o fluxo de calor, né, como a técnica da função especificada, né, Levenberg e Nelder-Mead. Também foram determinadas as temperaturas na interface, né, de contato entre a ferramenta e a peça, né, com ferramentas de corte com revestimento e sem revestimento, visando aí comparar o efeito térmico dos materiais de revestimento utilizados na literatura. E foi verificado também a influência desses revestimentos e também desses modelos de técnicas numéricas inversas, né? Aqui estão as palavras-chave. Aqui com a contextualização do projeto, né? O projeto foi receber o recurso dia 17 de maio de 2022, um montante de 40 mil e poucos, né? O projeto não investiu em bolsa, né? Mas a gente captou bolsas através dos editais internos de FAPEMIG e CNPq, de iniciação científica, e também orientações de TFG. Foi feita aí duas prorrogações pela FAPEMIG até 15 de 5 de 2024 e depois até 15 de 5 de 2025, né? Esse projeto visou dar continuidade aos meus trabalhos nas áreas de transferência de calor e usinagem, no Unifei, tanto no campo sede, que é em Itajubá, Minas, como em Itabira, Minas, né? Os resultados desse projeto têm relação direta com estudos de métodos para aumentar a vida da ferramenta de corte, contribuindo para a economia de energia e redução de custos nos processos de usinagem. Foram publicados artigos em congressos nacionais, internacionais, indexados, né? O projeto contribuiu também, né, para ser desenvolvida uma dissertação de mestrado lá no ITA, de uma aluna, a Isabela, que ela fez duas iniciações comigo antes um pouco de começar o projeto, né, mas o tema praticamente é o mesmo, inclusive os dados experimentais são os mesmos, né, que eu utilizei. Esses dados poderão atualmente nós estamos fazendo a parte experimental, né, com o aluno de iniciação científica. Provavelmente em julho de 2025 a gente vai conseguir contemplar essa parte. E esses dados experimentais poderão dar suporte a uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado, dependendo aí dos resultados. Também foi realizado um estudo sobre a melhoria de desempenho da ferramenta de corte, considerando a influência térmica de diversos revestimentos. Isso foi publicado em artigo. Também foi realizada, né, a influência, né, do uso de uma técnica inversa numérica sobre os resultados, né? O tipo de técnica utilizada inversa, né, sobre a influência dela sobre os resultados e também do tempo computacional, né? O que a gente não conseguiu contemplar é a obtenção de parâmetros geométricos otimizados da ferramenta de corte que resultaria numa menor geração de calor durante o processo de usinagem a seco, né? Isso não foi contemplado. Aqui são os dados experimentais que a gente utilizou do professor Solidônio Rodrigues Carvalho, de Uberlândia. Aqui é o nosso modelo numérico que a gente utilizou, utilizando softwares comerciais em CAD, como SolidWorks, em CAI, como Consol Multiphysics. Né? Eu já tinha usado anteriormente em outros projetos a ferramenta da ANSYS também, com o objetivo de a gente obter os resultados o mais realista possível com a utilização desses softwares comerciais prontos. Aqui é o nosso modelo numérico, né? Utilizando os dados do Solidônio Rodrigues Carvalho. E aqui os nossos resultados numéricos, né? Que a gente verificou a influência dos revestimentos
na ferramenta de corte. Lembrando que no caso experimental, né, lá no trabalho do professor Solidônio, né, em Uberlândia, ele não utilizou aqui esses revestimentos. Aqui nessa parceria, né, com o professor Solidônio, a gente obteve esses resultados, né, nos nossos trabalhos. Aqui também a gente comparou os dados experimentais do professor Solidônio Rodrigues Carvalho, numa orientação de mestrado que ele orientou em 2008 em Uberlândia, onde esse trabalho foi publicado em 2014, né, por eles, e a gente fez também a simulação numérica utilizando esses dados experimentais, como vocês podem ver aqui, né. Esse aqui é o nosso modelo numérico, obtido aqui no nosso projeto. Aqui nosso campo de temperatura obtido com as ferramentas comerciais, como SolidWorks e Console Physics, a malha computacional, e uma comparação aqui dos dois fluxos estimados, né, com o trabalho lá do Solidônio, o orientado dele é o Marcelo Santos, com o nosso trabalho aqui, que foi o fluxo estimado por Levenberg, né. Aqui os resultados obtidos dessa parceria, né, com os resultados experimentais obtidos lá do trabalho do Solidônio. Aqui são os nossos resultados obtidos no nosso trabalho. Aqui nós também trabalhamos com os professores Júlio, né, e Henrique, lá da UFV, Federal de Viçosa, que são os trabalhos publicados dentro da área do projeto e alguns também fora da área do projeto. Aqui temos 5 artigos, mais 7, 8, 9, né, mais 4, né, artigos publicados dentro da área e fora da área do presente projeto de pesquisa. Então é uma parceria que a gente tem conduzido aí com os professores Júlio César Costa Campos e o professor Henrique Márcio Pereira Rosa, da UFV, ambos da UFV. Aqui nessas parcerias são os trabalhos, nós tivemos 2 trabalhos publicados em anais de congresso, com parceria com o pessoal de Viçosa, um na área de combustão e outro na área do presente projeto de pesquisa. Aqui alguns resultados obtidos aí do presente projeto de pesquisa, né? Aqui também mostra a atual engenheira mecânica mestre Isabela Evelyn Ribeiro, né, que defendeu o mestrado no ITA, onde eu participei como membro externo. Ela continuou o trabalho que ela fez nas 2 iniciações científicas comigo com bolsa, lá no IFEI de Campos de Itabira. Né, aqui foram as iniciações que ela trabalhou comigo, as 2 iniciações estão citadas no meu Lattes. Aqui os trabalhos aqui né, na formação de recursos humanos do discente Rafael, que trabalhou aí sem bolsa, né, no PIVIC, né, ele terminou essa IC em 2020. Aqui são trabalhos também do Rafael, né, as principais conclusões dele. Aqui continuam as conclusões do trabalho do Rafael. Aqui um trabalho com um aluno de C com bolsa, Gustavo de Paula Figueiredo, né, onde ele teve bolsa aí até 2021, né, aqui os resultados obtidos, né, as conclusões dos resultados obtidos do trabalho dele. Aqui nós tivemos, né, o TFG concluído, né, sob minha orientação, do Giovanni William Viana Carvalho, né, aqui as principais conclusões do trabalho de TFG do Giovanni. O trabalho do Giovanni gerou também um artigo que a gente publicou agora em 2025 na Suíça, na Springer. Aqui é o Vinícius, né, é o projeto que está em andamento, a parte experimental, né, o aluno Vinícius Gonçalves Pereira, que está trabalhando aí na parte experimental do projeto. Ele tem bolsa do CNPq, vai até dia 31 de agosto. Aqui continuando, o Heitor Alves Falqueto, né, e o Diego, né, trabalharam em iniciações científicas, né, o Heitor deu continuidade na sua IC, fazendo a sua TFG, que gerou o artigo publicado aí na Suíça em 2025. Aqui o TFG do Rafael, né, que ele deu continuidade na sua IC também. O Rafael, com o seu TFG, a gente conseguiu publicar um artigo no COBEM 2021, né, que são os artigos publicados, né, com a participação, né, dos alunos, né. Aqui a carta de aceite desse artigo, o artigo foi aceito dia 11 de junho de 2024, e tá aqui lá da carta de aceite, ele está em processo de publicação, né. Essa revista Acta tem JCR fator de impacto 0,6 hoje, né, e ela é Qualis B2 na área de engenharia 3. Aqui continua a formação de recursos, né, aqui o TFG
que o Giovanni trabalhou, né, que resultou nesse artigo publicado no INCIT 2022, Congresso Nacional, que foi em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Aqui o discente Heitor Alves Falqueto continuou sua IC e defendeu o TFG, que possibilitou a gente publicar esse artigo aqui na Suíça em 2025, né? Esse artigo aqui é com fator de impacto 1,9, Qualis B2 na área de engenharia 2. Aqui as conclusões desse trabalho, né, publicado aí nessa revista, né, as principais conclusões. Aqui termina as conclusões dessa revista Multiscale, né, e Multidisciplinary Modeling Experiments and Design, né, é uma revista da Suíça, da editora Springer. Aqui um resumo dos principais produtos, resumo das publicações. Então temos aí os artigos completos publicados em periódicos, né? Então aqui na revista de Gestão Social e Ambiental, em relação ao tema do projeto, que é a Qualis A3, na Engenharia 3. O artigo que a gente publicou agora em 2025, né, na Suíça, né, na Springer, né, ela é B2 na Engenharia 2, com fator de impacto 1,9. E aqui o artigo na ACTA, né, que foi aceito aí já em 11 de junho de 2024, que tem processo de publicação. Aqui os trabalhos completos publicados em anais de congresso. Aqui um congresso, né, o trabalho aí do Giovanni, que gerou um artigo no congresso em CIT em 2022. E do trabalho do Rafael Rodrigues, que gerou um artigo em anais de congresso no COBEM 2021. E dia 26/5 nós submetemos um artigo aí baseado naquele artigo que a gente submeteu para a Suíça, né? A gente está submetendo ele aqui no COBEM 2025, foi submetido em 26/5/2025, aguardando ainda a avaliação. Aqui as orientações minhas sobre a minha coordenação, orientações de iniciação científica na Unifeio, são 6 orientações do Heitor, Diego, Gustavo, Leonardo, Rafael, e em andamento o Vinícius Gonçalves Pereira, que vai fazer a parte prática, né? Utilizando aí materiais de consumo que a gente comprou com recursos do projeto, como ácido duplex e ferramentas de corte apropriadas para usar ácido duplex inox. Aqui as minhas orientações de trabalho final de graduação na Unifei, do Heitor, Bruno Eustáquio, Rafael Tomás, Giovanni, Daniel e Ana Luísa. Gostaria de agradecer a executora Unifei, gostaria de agradecer pelos recursos, né, concedente à FAPEMIG, e também gostaria de agradecer a gestora FAPEP. Obrigado.